Hoje tem Vasco contra Flamengo no Maracanã e desse jeito com o mando de campo do Vasco. Só que o time tá cheio de desfalques. Bora pro Maracanã falar ao vivo com a Ana Flávia Nunes, já tá lá dentro e começa falando do Vasco e dos problemas, né, Ana, que o Carille tem para montar esse time. Boa tarde para você. Pois é, Débora. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui no Globo Esporte. O Vasco tem 3 desfalques para esse clássico de hoje contra o Flamengo aqui no Maracanã. Um deles é o Tietê, que já tinha ficado fora da última rodada por causa de problemas pessoais e hoje não joga mais uma vez pelo mesmo motivo. É que o filho recém-nascido do Tietê está com problemas de saúde e a gente até aproveita aqui e deseja melhoras para ele, né? Outro desfalque é o Payet, que está com dores no joelho direito, e quem também não joga hoje é o zagueiro Lemos, que ainda está se recuperando de uma fratura na costela. O Felipe Coutinho, que foi poupado no último jogo, tem sido decisivo para o Vasco, né? Hoje volta ao time titular, então agora a gente vai dar uma olhadinha no provável Vasco que deve enfrentar o Flamengo hoje, que tem então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Adson, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o provável Vasco, então, do pressionado técnico Fábio Carille, que está sendo muito cobrado para melhorar o desempenho da equipe. Eu lembro que o Vasco vai tentar quebrar um jejum de 10 anos hoje aqui no Maracanã, porque não vence o Flamengo em um jogo de Campeonato Brasileiro desde 2015. E por falar em vitória de Vasco sobre o Flamengo, essa Páscoa de agora traz uma boa lembrança para o torcedor do Vasco. É uma lembrança com sabor de chocolate, tá? É que há 25 anos o Vasco venceu aquele clássico histórico 5-1 sobre o Flamengo. Nesse jogo, né, todo mundo deve lembrar aí, o então presidente do Vasco na época, o Eurico Miranda, distribuiu chocolate para a torcida que hoje fica na expectativa, então, para ter uma Páscoa recheada de gols, né, Débora? É verdade, Ana, clássico memorável. Então, o jogo de hoje, a gente vai ter mudanças, obviamente, né? O Coutinho volta ao time titular, a gente não vai ter aí o Maurício Lemos na zaga, segue fora, né? A tendência é que o Tietê também não jogue, né? O filhinho dele recém-nascido tá passando por um problema sério de saúde, então o Vasco liberou o jogador, não sabemos se ele vai ou não para o jogo, né? A tendência é que não vá para a partida, e a gente também não vai contar com o Dimitri Payet, a lesão do joelho dele, ele deve ficar um mês fora, né? O país deve ficar um mês aí fora de atuação. Então o Carille vai mexer na equipe, vai mexer no time, né? A tendência é que ele entre com um esquema de 3 volantes, né, no meio de campo, com Coutinho e o Nuno Moreira mais liberdade ali na criação e Pablo Verratti centralizado. Então a provável escalação, o provável time do Vasco para a partida de hoje à noite deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton na esquerda e o PH na direita, dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas sendo mantido ali na vaga do Maurício Lemos, né? A dupla de zaga que vem falhando muito esses dois, espero que hoje não aconteça. Meio de campo, Hugo Moura deve ser o primeiro volante, a gente deve ter Paulinho e o Jair, caso o Tietê não jogue, realmente essa trinca de volante deve entrar ali como titular, e aí com liberdade Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Pablo Verratti centralizado, né, buscando aí se manter na artilharia do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para você, com esse time, com esses jogadores, com essa formação tática, você acredita que o Vasco tem condições de vencer o Flamengo? Vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho muito difícil, mas como vascaíno, como eu falei no começo do vídeo, é dia de apoiar, de incentivar antes e durante o jogo. E caso necessário, a gente vai cobrar, vai criticar após a partida terminar. E como eu falei, pode ser o último jogo, né, do Carille como treinador do Vasco, né? Vários outros treinadores já caíram aí no Campeonato Brasileiro, o Caixinha caiu do Santos, o Mano Menezes caiu do Fluminense, o treinador do Grêmio também já foi demitido, né? O treinador do São Paulo está muito próximo também de uma queda, e no Vasco a mesma coisa, a cobrança é muito grande, o torcedor não aguenta mais o Carille no comando do clube, e caso o Vasco tenha um revés hoje para o Flamengo, empate ou derrota, a tendência é que seja fim da linha, né? Que seja aí realmente a última partida dele no comando do Vasco da Gama. Mas enfim, vamos aguardar, vamos esperar qualquer novidade no decorrer do dia, a gente traz para vocês no vídeo de hoje à tarde, então fiquem ligados que por volta das 4 horas a gente vai fazer a segunda edição. E agora, mudando um pouquinho, falar justamente sobre a situação de mercado da bola, porque ontem teve uma notícia que repercutiu muito lá no futebol mexicano, né? Como vocês sabem, o Vasco tem interesse na contratação do atacante Brian Rodrigues, né, jogador uruguaio da seleção uruguaia que atua na América do México, né? O Brian ficou muito próximo
do Vasco na janela de transferências agora no começo do ano. Acabou que o América do México não quis liberar o jogador na primeira janela, falou que liberaria no meio do ano, e aí o Vasco acabou aceitando, né? Foi atrás do Lloyd, do Nuno e do Garré, mas o interesse, a vontade de contar com o Brian Rodrigues continua, persiste. E ontem surgiu uma notícia lá no México que os dois clubes poderiam estar incluindo troca de jogadores nessa negociação, né? A vinda do Brian Rodrigues para o Vasco, a ida do Capasso para o América do México e o Vasco colocando mais dinheiro na negociação, né? O Vasco teria que chegar ali com mais 3 ou 4 milhões de dólares para contar com o atleta uruguaio a partir do mês de junho, né, quando a janela internacional de transferências irá se abrir. E aí eu pergunto para vocês, concordam com essa negociação? Acha que é uma boa troca, cara? O Capasso, infelizmente, não está sendo utilizado. Não sei o motivo. Sinceramente, para mim, o Capasso é mais zagueiro do que a maioria que a gente tem no elenco nesse momento. Mas, por questões internas, não sabemos aí se houve algum tipo de confusão, briga internamente entre o Capasso, a diretoria ou a comissão técnica, mas o jogador não vem atuando. E aí, caso necessário, né, essa troca, essa negociação aí, incluindo o jogador nessa possível ida para o América do México, eu vejo aí como uma boa possibilidade, até porque o Brian Rodrigues, para mim, vai cair como uma luva nesse atual time do Vasco aí, que está precisando de jogador agudo, jogador habilidoso e que saiba finalizar aí de fora da área, né? Porque realmente a gente tem poucos atletas que fazem isso nesse momento. Mas enfim, agora é aguardar, vamos ver aí o desfecho dessa. Vamos falar então dos times, das escalações. Veja só, o Vasco não terá hoje o Fábio Carille, que está pressionadíssimo, e inclusive é um sério candidato, dependendo do que acontecer aqui no Maracanã hoje, a engrossar já essa grande lista de técnicos demitidos no início do Campeonato Brasileiro. O Carille está com o emprego dele ameaçado, hein? E ele não terá o Maurício Lemos e o Tietê. Tietê, inclusive, passa por problemas particulares sérios, né? Mas tem uma boa notícia. O Felipe Coutinho estará de volta. Há um questionamento muito grande em relação ao trabalho do Fábio Carille. Até agora foram 2 vitórias em casa, 2 derrotas fora. O Vasco conquistou 6 pontos de 12 possíveis e a postura da equipe contra o Ceará na última rodada causou um estranhamento muito grande na comissão técnica, que reclamou disso, e a galera vascaína não está contente com o trabalho do Carille, que deve mandar a campo hoje esse time aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Adson. O Garré perdeu a posição, hein? Deve ficar fora. Adson, Ryan ou Paulinho. Aí fecharia um pouco mais o meio-campo, né? Existe essa dúvida. Nuno Moreira, o português, que tem jogado, tem agradado. E Verrete, né, um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. É impressionante esse cara, né? Ele vai trombando com todo mundo ali na área, e se chegar na área, principalmente pelo alto, ele confere. Então esse é o provável time do Vasco. É isso aí, família vascaína. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vasco tentar ganhar do Flamengo. Tô confiante. A gente sabe que o técnico Fábio Carille está balançado no cargo. Se o Vasco perder hoje, coisa que eu não quero, né? O técnico Fábio Carille pode ser demitido. Logo no vestiário, acabou o jogo, ele pode ser demitido ainda no Maracanã, mas se conseguir um fato histórico, um empate ou até mesmo uma vitória, com o Vasco jogando bem, com o Vasco conseguindo anular as principais jogadas do Flamengo, há uma grande expectativa do Fábio Carille permanecer no cargo. É isso, futebol brasileiro, né, depende de resultados. Não adianta nada o Vasco jogar bem e não ganhar o jogo, né? A gente sabe que cada jogo, né, está sendo uma prova para o Fábio Carille. Mas eu tô muito confiante, quero saber de vocês. Meu placar hoje vai ser 2-1 Vasco da Gama. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto que será a partida, né, de daqui a pouco. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do Vasco voltar, né, todo o interesse em cima do atacante uruguaio Brian Rodrigues. É isso mesmo, o jogador, né, parece que não quer mais ficar lá no América do México. O Vasco, a gente sabe, sempre teve interesse nesse grande atleta. É um jogador de altíssimo nível, é um atleta que pode ajudar muito o Vasco naquela ponta esquerda ali, né? Lembrando que o Payet não irá permanecer no clube, então vai dar um alívio na folha salarial. O Vasco poderá mirar outros nomes, né, nomes mais
mais decisivos, e o nome do Brian Rodrigues está na mira da diretoria do Vasco. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Brian Rodrigues com a camisa do Vasco da Gama, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!